Era uma vez seleção brasileira, meus amigos do céu. A seleção brasileira passou um vexame tomando 4-1 da Argentina. Eu acho que o maior rival, e essa comparação fica entre Palmeiras e Corinthians, que é um jogo que vai ter essa semana e né, que vai ser a final do Campeonato Paulista. E eu encaro a seleção brasileira com a Argentina como se fosse um Palmeiras e Corinthians. Eu acho que é um jogo à parte e é um jogo que a seleção tem que ganhar, né? Ou pelo menos tentar, ou pelo menos fazer de tudo para ganhar, ou pelo menos igualar. E a gente vê cada vez mais o futebol brasileiro baixando o nível de uma forma assustadora, cara. Você assistir a Nations League, você assistir a Eurocopa, é claro que você não vê grandes seleções, né? Nossa, aquela seleção joga muito, aquela seleção joga demais, mas você vê o nível do futebol brasileiro, principalmente da seleção brasileira, muito abaixo das outras seleções. Eu fico até assustado quando eu vejo esses jogos, caras, e fazer uma comparação com a seleção brasileira. Você vê que para a Copa do Mundo o Brasil ele não está preparado, ele não tem preparo nenhum para jogar hoje a Copa do Mundo. Infelizmente, a gente fala isso. E para completar, o Brasil, a CBF, né, em si, agora com o presidente lá que foi reeleito, né, e você vê que as escolhas são sempre equivocadas, né? O Brasil ele vai de Fernando Diniz para quebrar um galho, de repente Fernando Diniz quer implantar aquele futebol absurdo que ele implanta, que não muda o estilo dele, mesmo o cara tendo a oportunidade de dirigir uma seleção brasileira, o cara o cara não muda o estilo de futebol, o cara cisma com aquilo ali e mesmo sabendo que tem pouco tempo de trabalho, e aí depois vai lá a CBF, demite o Fernando Diniz, que era a convicção da CBF, era o Fernando Diniz. Aí não, os caras demitem, isso é muito normal no futebol brasileiro, acontece nos nossos clubes, inclusive. Aí os caras têm a convicção de que era o Fernando Diniz, aí de repente eles não têm mais a convicção de que é o Fernando Diniz, aí eles têm a convicção agora que é o Dorival Júnior, que foi campeão, que tinha sido campeão no Flamengo, tinha sido mandado embora, aí foi campeão no São Paulo, não, agora o Dorival é o técnico. E o Dorival, com todo. Eu vou dar minha opinião bem sincera sobre o Dorival Júnior. Eu não gosto do trabalho do Dorival. Eu acho que é um técnico muito fraco, né? Eu cheguei a ver alguém uma vez comentando que se você vê o Dorival treinando o Ceará, você não se espanta, com todo respeito ao clube Ceará, com todo respeito a outros clubes, tá? Mas se você vê ele treinando qualquer outro clube, cara, você não se espanta, porque você fala assim, ah, é o Dorival. E o Dorival, ele chega a um cargo de seleção brasileira e, cara, é muito fraco. Você vê que não tem critério, é muito abaixo, é um técnico muito abaixo, ele não explora os limites dos jogadores. É claro, eu entendo que é muito pouco tempo para você treinar esses caras. Eu entendo tudo isso. Só que você pega os melhores jogadores da Europa, né? Porque a maioria deles jogam na Europa. Você pega lá o Rafinha, que está jogando muito no Barcelona, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. Cara, você vai pegando ali, vai buscando, vai. E, cara, você não consegue fazer esses caras jogarem bola. O que é impressionante, né? É isso que eu falo que mostra o quão fraco, né? O quão fraco é o Dorival Júnior, com todo respeito ao Dorival. Ele não pode treinar uma seleção brasileira. Ele é um técnico de clube. Ele não é um cara que vai mudar o patamar da seleção brasileira. Eu acho que o Dorival ele tem uma forma esquisita de enxergar o jogo. Por exemplo, contra a Argentina, o cara não coloca o Endrick, aí depois ele coloca o Endrick numa fogueira, né? Depois que tá perdendo, o cara vai lá e coloca o Endrick, e todo mundo, toda a imprensa, por incrível que pareça,
falando pro cara, pô, tem o Estevão que faz o diferente, tem o Endrick, que por diversas vezes foi lá, entrou e fez gol, e o cara insiste em entrar com formações equivocadíssimas. O Brasil, eu vi o Brasil não tem um meio-campo, é sempre jogadores de ataques e de pontas, que aí você traz para o meio para ver se dá uma liga. E eu quero dizer uma coisa aqui bem séria, cara. Eu não vejo solução para essa seleção brasileira, mesmo com o Neymar. Eu até acreditava que o Neymar poderia ser uma solução para a seleção brasileira. Mas hoje eu já não acredito mais. Hoje eu já não acredito mais. E uma das coisas mais bizarras, né, de tudo isso é que a seleção brasileira não tem, né, hoje não tem técnico no Brasil para assumir a seleção brasileira. Técnicos que eu falo brasileiro, tá? E eu vejo muita gente, algumas pessoas fazendo aquele lobby pro Renato Gaúcho. Ah, mas o Renato Gaúcho dá jeito nessa seleção porque ele é o boleirão, vai chegar. Galera, não é questão de ser boleiro, tá? É questão de você colocar os caras para jogar bola. Porque o Brasil ele foi envolvido pela seleção da Argentina, ficou na roda e tomou 4. Então, assim, isso deixa muito nítido o quão ruim está a seleção brasileira. Não adianta ficar passando pano aqui para a seleção. Porque a Argentina, você indo enfrentar uma Argentina, sabendo que ela é a atual campeã da Copa do Mundo, que ela tem boas peças, que ela tem bons jogadores, jogadores também que alguns são protagonistas aí em alguns clubes, ou são pelo menos bons jogadores. Eu não vou falar porque eu não acompanho muito todos os jogadores. E aí você vai e, pô, entra sem um meio ali, entra sem um meia de criação, entra querendo atacar a seleção dentro de casa, com a torcida a favor. Eu acho que faltou um pouco de, né, quem sou eu para falar isso, mas eu acho que o Dorival ele não entendeu qual que era do Brasil e Argentina. E aí, para finalizar esse vídeo, uma parte da imprensa está pedindo o Jorge Jesus na seleção, sonho de muitas pessoas da imprensa por aí, é ver o Jorge Jesus comandar a seleção brasileira. E uma outra parte pede para que o Abel Ferreira, o único, né? Eu vi isso, que o único que pode dar jeito nessa seleção brasileira é o Abel Ferreira. E, meus amigos, eu vou ser bem sincero para você, muitos comentários desses aí são para tirar o Abel do Palmeiras, tá? Não tem nada a ver com o cara não tá pouco preocupado com a seleção. Ele tá preocupado com o time dele e aí ele fica jogando essas coisas aí para a imprensa, né? Ele fica jogando, ele fica na imprensa e fica jogando, né? No ar. Ah, era bom se o Abel assumisse, era bom se... Não, eu acredito que o Abel não vai assumir a seleção brasileira, até porque o Edinaldo, né? Essa turma aí não gosta do Abel. E eu entendo também que nem o Jorge Jesus eles vão chamar. Eu acredito nisso. E o Brasil vai ficar dando cabeçada por aí. Deve demitir o Dorival pela péssima campanha que o Dorival fez nessas eliminatórias e ainda tomando 4 gols da Argentina e a Argentina dando show e pondo o Brasil na roda, né? Depois do Rafinha ter falado, depois de não sei o quê. Enfim, eu acredito nisso, tá? Nem Abel e nem Jorge Jesus, o Brasil vai ficar tentando alguns jogadores aí, vai ficar tentando alguns técnicos por aí, né? Até a hora que chegar lá no ano que vem, precisar mesmo de um cara, aí eles resolvem se coçar, sei lá. Eu acho tudo meio confuso lá dentro da seleção brasileira. Mas enfim, avante palestra. É uma decepção para quem gosta de futebol ver a seleção brasileira jogando dessa forma. Até mais.